Muito boa noite, gurizada. Estamos abrindo esta nossa quarta edição do Na Cara do Gol. Este projeto que eu estou fechando um mês de entrevistas com protagonistas do mundo do esporte, em especial do futebol, falando sobre dupla Grenal, sobre seleção brasileira, sobre trajetórias, sobre carreiras. Este projeto que tem o apoio e a parceria da KTO, a minha casa de apostas. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga com responsabilidade, não joga para resolver a tua vida. Vai lá brincar, para fortalecer a secada do teu rival, para fortalecer o apoio ao teu time do coração e, quem sabe, até tirar uns pila do sueco. Sempre na responsa. O cupom promocional Menegas te dá na KTO uma bonificação de 20% para aumentar a tua possibilidade de te divertir. KTO, a minha casa de apostas, te inscreve, kto.com, e o cupom Menegas te dá 20%. Hoje, para minha satisfação, depois de conversar com o presidente Alessandro Barcelos, com Gustavo Grossi, diretor de esportes amadores do Internacional, e também com o ex-presidente colorado Fernando Carvalho, eu vou conversar com um grande amigo, um profissional com quem eu tive o prazer e a satisfação de dividir microfone na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e que hoje é uma estrela, um protagonista da Nacional do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Jogo Aberto, comandado pela Renata Fã, e tendo um timaço de parceiros, entre os quais alguns que eu admiro muito, como o Denilson, me divirto muito com o Denilson. Eu estou falando daquele que é um dos jornalistas mais completos do país, porque ele é apresentador, ele é debatedor, ele sabe analisar a arbitragem, porque ele tem formação para isso, e ele também tem uma trajetória de reportagem em rádio e televisão, e também é escritor, além de ser um cara muito bonito. Eu estou falando de Chico Garcia, meu amigo Chico Garcia. Que prazer falar contigo, meu irmão Chico. Obrigado pelo teu tempo, para conversar aqui com os meus seguidores Na Cara do Gol, no meu canal do YouTube. Chico, boa noite. Boa noite, Menegas. Boa noite à tua audiência. Pô, eu estou muito feliz. Assim, demorou um pouquinho porque tô passando por um momento que tu já sabe muito bem. Teus guri aí estão adultos já, né? Pelo menos um deles. O outro já está no caminho e eu estou naquela fase ainda inicial ali para pegar no tranco. O outro já está chegando daqui a pouquinho. Uma já está com 2,5. E a rotina é complicada, mas estou muito feliz de estar aqui falando contigo e para dar uma equilibrada, né? Porque, pô, Alessandro Barcelos, Fernando Carvalho, Gustavo Grossi, contigo de apresentador, pelo menos eu vim aqui dar uma equilibrada aqui pelo lado azul do estado, né? Tá bem, é isso aí. Eu queria começar com isso, Chico. Eu queria começar com esse teu momento de, depois de um bom tempo exercendo o jornalismo sem revelar o time do coração, como é que se foi este processo dentro de ti para que tu assumisse a tua condição de gremista? Tu sabe, Meneghetti, que eu sempre te usava como exemplo para não assumir. Eu vou explicar. Porque eu lembro muito bem quando tu fizesse o anúncio no Jornal Metro, como colunista que tu eras, né? E como âncora do Donos da Bola. Na antiga versão, né? Aquela que a gente padronizou, né? Com os programas do Neto em várias praças e tal, na transição Jogo Aberto RS Donos da Bola. Eu tive a satisfação de estar participando naquele momento. E naquele momento, um pouco depois, eu não lembro exatamente, tu vai saber até com mais detalhes, acho que era 2013, 14, mais ou menos por ali, né, Menegas, que tu resolve externar o teu clube do coração. E aí eu me lembro 2015. que eu li... 2015? Maio de 2015. Tá. E aí eu lembro que eu li a tua coluna e teve uma frase que me marcou, assim, que tu dizia assim, eu soltei o meu grito da garganta depois de 25, 30 anos. E aí tu falava na relação com os teus filhos, que tu queria levar os teus filhos no estádio, que tu queria torcer, que isso em nada iria atrapalhar o teu ofício como jornalista, que realmente não atrapalha de maneira alguma. Acho que a gente está evoluindo ainda. Temos um longo caminho, mas estamos evoluindo. E aí, na época, eu pensei o seguinte, pô, cara, mas se o cara tá com um grito preso na garganta durante todo esse tempo, ele tinha mais que soltar mesmo, né? E naquela época não era o meu caso. Eu até, como eu sou um assíduo espectador de vocês em todos os espaços que vocês têm, esses dias eu vi um debate sobre os meninos lá, o Matheus Dávila, o Tiger Junk e tudo mais, que são isentos, né,
enfim, no ofício e tal. E aí eu lembro que o Tiger falou assim, pô, eu acho que eu estaria sendo desonesto se eu... Ele usou essa frase, né? Se eu dissesse que eu torcesse para alguém, porque, cara, eu tô trabalhando ali, era como eu me sentia em 2015, tá? A gente fica tão na loucura ali, tinha uma trajetória muito menor do que a tua, por exemplo, né? Ou de caras mais consagrados, então a gente, enfim, acho que normal dar um passo de cada vez, e não era uma coisa que passava na minha cabeça. E eu realmente não tinha essa necessidade, né? De, meu Deus do céu, eu tenho que torcer, mas eu fico aqui, né, fechado quando eu vou para a cabine da Arena. Eu lembro de ir para a cabine da Arena no 5-0. E alguns colegas ali até estavam bem, digamos assim, o 5-0 do Grêmio no Inter, em 2015. E tinha alguns colegas da cabine ali que estavam revoltados com o que estava acontecendo. E eu, pelo contrário, mesmo gremista, não estava extasiado. Estava impactado pelo fato histórico, assim, mas não era alguma coisa de torcedor, porque eu não me permitia sentir. Mas aí, Menegas, quando tu sai do epicentro, né? Eu saí daí, eu vim para São Paulo. E aí eu chego em São Paulo num momento muito bom do Grêmio, né? Que é 2016. Eu chego em janeiro de 2016. Então vem 16, 17, 18, o Grêmio ali surfando uma onda legal, o Inter acaba rebaixado, a gente pesando na cabeça da Renata Fã, eu entrando no estúdio carregado, né, por súditos com a camisa do Grêmio, uma coroa, né, quando o Grêmio ganhou a América e tal. Mesmo sem me assumir, a coisa foi meio que natural, assim, porque mesmo que o Denilson fizesse, às vezes, assim, de um gremista para fazer o contraponto, ele não era gremista, né? Ele ficava mais para zoar ela, mas ele tem identificação com São Paulo, aqui um pouquinho com Palmeiras e tal. E aí, pô, eu gaúcho ali, durante algum tempo eu até fiquei um pouco meio no muro, mas chegou um momento que não dava mais. E na verdade, não tinha porquê ficar no muro. E aí tem outra questão mais afetiva até, que é a relação com meu pai. Porque eu perdi o convívio do dia a dia com o meu pai, que eu tinha morando em Porto Alegre. E tem outro detalhe. Eu cobria todos os jogos de Grêmio e de Inter trabalhando aí. Quando eu vim para cá, eu comecei a cobrir todos os jogos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. E aí, quando o Grêmio estava jogando, eu não estava trabalhando. Eu, às vezes, estava sentado no sofá de casa e o Grêmio jogando. E aí eu comecei a torcer de novo. E aí eu começava a falar com meu pai, o Grêmio tá jogando, não sei o quê, a gente começava a trocar mensagem e tal. E aí me remeteu, né, o torcedor, encontrei amigos gaúchos aqui, muitos gremistas e tal. Então isso foi um processo digamos assim, de desapego, assim, da minha isenção jornalística, porque eu, cara, entendi que não tinha mais porquê, não ia mudar minha análise, eu tinha que me envolver muito mais com os clubes daqui. Era até bom, porque aí eu saio na rua aqui, vou no Itaquerão aqui, os caras, não, tá, ele é gremista, menos no Corinthians e Grêmio, né? Mas eu não sou rival, não sou inimigo deles aqui. Eu torço para um time lá do Sul, né? Eles não dão muita bola pra gente aqui. Então, foi assim que aconteceu. Ô Chico, isso significou para ti, embora distante, algum tipo de contestação de colorados que te seguem nas redes sociais? Não, sabe que não. Inclusive, alguns ficavam surpresos, porque, enfim, muitas vezes a gente tecia opiniões, normal, né, contra o time do coração, que na época nem era tão do coração assim, mas os caras achavam que eu estava puxando para um lado, para o outro, e eu vi muitos colorados surpresos. Outros dizem, juro, eu já sabia, porque também foi uma coisa meio natural, né? Quando eu vim para cá, eu vim falando mais do Grêmio, eu vim me opondo mais à Renata, a gente fazendo esse contraponto e tal, meio Grenal. Então, em relação a opiniões, não, eu acho que fica a sensação que eu tenho, foi uma coisa mais honesta, né? O cara sabe que eu para quem eu torço, não deixo de criticar o Grêmio, como sei que a tua conduta é essa também, né? Tu bate com a mesma régua em Grêmio Internacional, e na hora que o jogo tá rolando, que o time tá jogando, não deixa de torcer. Só que é difícil, né? Porque eu imagino que tu também deve passar por isso, né? A gente nunca consegue relaxar na frente de um jogo de futebol, né? Não tem como. Eu faço isso com jogos da Premier League, assim, que eu não tô preocupado em fazer um vídeo depois. Porque quando é o Grêmio, putz, mesmo quando é o Grêmio, quando é o Inter, quando é os times daqui, eu tô parado, eu tô vendo quem entrou, quem não entrou, tô anotando quantas finalizações, tô vendo... Pô, as pessoas não entendem isso. Não, tu tá assando uma carne vendo o jogo. Não dá. Se eu fizer isso, eu não vou saber exatamente o que aconteceu no jogo. Eu tenho que parar na frente da TV e analisar as escolhas do técnico, o posicionamento dos times. Mesmo que eu esteja torcendo, tem essa coisa que não nos deixa, né?
que é essa obrigação da profissão, né? Ô, Chico, eu queria falar contigo sobre essa tua saída do Rio Grande do Sul e a ida para São Paulo, sai da Bandeirantes, passa por Rádio Gaúcha, com um trabalho que te fez ser contratado pela Bandeirantes. Você era comentarista de arbitragem lá na Gaúcha, participava de programas importantes, das jornadas esportivas da Gaúcha, que a gente sabe tem uma grande audiência, a Band local te busca, tu começa a crescer, vira inclusive chefe de esportes, e depois vem o convite para ir para São Paulo, para jogar no time, especialmente da Renata Fã, mas para estar no Grupo Bandeirantes nacionalmente. Qual foi a maior dificuldade que tu sentiu nessa transposição da aldeia, que tu conhece todo mundo e conhece tudo, aqui nesse circo, galpão, como chama o nosso amigo Ribeiro Neto, para um mundo que é São Paulo, que é um país dentro de um país? Pô, Menegas, eu não sei se tu vai lembrar dos detalhes, né? Mas eu lembro muito dos detalhes. Né? Eu lembro muito. Eu estava chegando num dia para fazer o Donos e eu não conseguia apresentar o Donos porque eu estava sem voz. Estava completamente sem voz. O dia era 16 de dezembro de 2015. E aí eu tô chegando com o meu carrinho lá, eu tinha um picantinho que o meu pai tinha trocado com o Celta que eu tinha com ele, tal, picantinho 1.0, subindo o Morro Santo Antônio. Aí Renata Fã me liga. Eram umas 10h30 da manhã, 10h15, sei lá. E eu estacionei, né? Eu estacionei embaixo de uma árvore aqui, e aí ela... Chico, tudo bem? Eu tô saindo de férias, não sei o quê, papapá, que jeito dela, assim, e eu não conseguia falar. Eu falei, Renata, minha voz não saía. E ela, não, fica tranquila, já vi que tu tá sem voz, então não te preocupa que só eu vou falar. Ó, tu tá vindo para São Paulo, já resolvi tudo aqui, e pode fazer tua mala. Só que assim, tu não pode falar nada para ninguém, porque eu acabei de sair da sala do meu chefe aqui, e o meu chefe aqui tem que comunicar o teu chefe aí, pro teu chefe aí te comunicar. E eu, caraca, velho. Aí eu nem lembro quem apresentou o Donos, porque tu não estava fazendo, tu estava envolvido com outras coisas. Eu não pude fazer, talvez até tenha sido o Ribeiro. E eu fiquei do lado de fora. Eu fiquei do lado de fora ali, só, né, a gente batia o espelho com o Paulinho e tal, e eu fiquei ali acompanhando o programa lá de fora, não tinha a menor condição de ir pro ar. E aí eu lembro que tu mandou uma mensagem para mim, Chico, depois do Donos vamos tomar um café. Não te preocupa que é coisa boa. Eu lembro exatamente. E eu já sabia o que era, assim, né? Mas queria formalidade, assim. Aí eu entrei na tua sala e tal, tudo daquele jeito, né? A cafeteirinha ali atrás, né? Quer um café? Tá? Eu falei, não, quero um café, senta aí e tal. Aí, o fulano já te ligou? Eu falei, não. Eu disse, então ele vai te ligar. Tu me disse assim. Aí eu lembro que tu falou assim pra mim, ó, eu não sei nem quanto é que ele vai te oferecer, mas eu vou te falar um negócio, cara. Se ele te oferecer menos do que tu ganha aqui, eu acho que tu tem que ir. E aí tu me disse um negócio, são coisas que marcam, né? Tu me disse uma coisa assim, Chico, aqui tu chegou no teto. Eu não tenho mais como melhorar a tua vida aqui, a menos que tu queira a minha cadeira. Eu falei, não quero. É muito pepino. Mas tem potencial para isso. Tinha potencial para isso. Não, assim, a gestão é um negócio, tu sabe melhor do que ninguém, é maluco demais. Cara. E teve um período ali que eu acumulei a rádio, inclusive, e aí, porque o Carlos Guimarães tinha saído, e aí eu cheguei pro Ribeiro e falei, Ribeiro, não dá, não consigo. Não consigo, porque assim, o rádio também é um negócio muito maluco, porque tu tem que ficar ouvindo ele 24 horas, né, cara? E aí tu tem que ficar controlando tudo, e a TV já demandava muito, eu já tinha minhas obrigações com a rede aqui, não dava, eu tava abraçando o mundo, e aí já tava com um programa na Band News, eu fazia as jornadas, fazia pré e pós-jogo, meu dia tinha 40 horas, não dava, assim, eu entrei num nível que... Então, a vinda para São Paulo, ela também foi um pouco de desacelerar um pouco, né? Porque a gente, enfim, começa a acumular um monte de coisa, um momento de crescimento profissional. A Bandeirantes me deu tudo isso, né? Porque eu saio da Gaúcha por opção. Muita gente acha que eu fui desligado. Não foi. Eu pedi para sair porque eu não via perspectiva. Eu pedi aumento, pedia para melhorar minha vida lá e eu ganhava o que hoje é um salário mínimo lá, já sendo comentarista de arbitragem, já tendo coluna na Zero Hora, no Clique RBS, batendo bola com o Pedro no TV Com, e eu não via minha vida melhorar, sabe? E a Bandeirantes, nesse ponto, me abriu todas as portas possíveis, né? Porque ali logo na chegada, eu comecei a fazer um programa com a Tainá Espinosa, o Esporte em Revista.
com uma turma muito boa, aos sábados pela manhã. Comecei a participar do Jogo Aberto RS, em seguida, né, veio a gestão para assumir esse link da praça com a rede, e aí apareceu o Jogo Aberto, né? Que eu comecei a entrar naquela meia hora ali, uma janelinha, criei uma empatia com a turma, e obviamente vi uma janela nacional, era um desejo, mas eu também não queria, eu falava isso para ti, né? Eu falei assim, eu também não posso trair a tua confiança, né? Eu estou aqui defendendo os interesses da praça, da Band RS, né? Nós temos que pensar na nossa audiência aqui, nos nossos compromissos, mas tinha em paralelo a minha aspiração pessoal, profissional. Então a gente sempre teve uma relação muito, muito aberta, muito franca, e eu sou muito grato, assim, porque eu lembro que tu vinha para São Paulo, vendia o peixe aqui, falava de mim, dizia, pô, tem um cara lá, assim, assado. Então a gente foi plantando sementinhas, né? E essa transição aconteceu. De diferença, Meneghetti, aí agora sim, chegando na tua pergunta, eu senti muito baque em relação a eles não se importarem com a gente. É muito louco isso, cara. Eles vivem de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E especialmente Corinthians. É um negócio inacreditável. É uma redoma, assim, né? Embora seja um programa nacional e a gente tenha pautas nacionais, não adianta, né? O que repercute, o debate em si, ele é muito voltado para os clubes daqui. E não fosse a Renata Fã, o Inter não estaria no mapa do Jogo Aberto. Não estaria, não seria citado, eu ouso dizer. E pelo fato de ser ela uma expoente torcedora do Inter, facilita muito, e facilita muito que o Grêmio também, porque o Renato, por exemplo, é um personagem do Jogo Aberto. Toda hora ele está lá mandando abracinho, beijinho para ela e tal. Então essa foi a principal diferença que eu senti aqui. A gente não existe para eles, né? É muito louco. A gente está apartado. Eu só queria fazer um parênteses que tu falasse, que eu, enquanto gestor aqui da Band, por mais de 2 décadas, eu sempre entendi que eu era gestor de uma empresa de porte nacional e que, portanto, cabia ao gestor também fornecer matéria-prima qualificada para a matriz, para onde está o grande centro, né, que é São Paulo. E foram muitos profissionais que eu tive a satisfação de que passaram aqui por mim e que a gente... Pretzel, Bruna, Felipe Peixoto, agora a Cissa está em São Paulo. Tem muitos profissionais que a gente pode citar que saíram daqui, Bianca Molina, e que ou passaram ou estão na Bandeirantes, porque eu sempre entendi que a função de um gestor de praça é descobrir talentos para a matriz, onde é a exigência e onde é o centro maior, inclusive financeiro de audiência. Mas eu não estou aqui para falar da minha pessoa, foi só um parênteses em termos do Chico. Para a gente seguir no Jogo Aberto, a gente está colado ali no debate, né? Nós aqui entramos ao meio-dia, hoje um pouco mais cedo, vocês estão antes, depois vocês seguem também com o debate mais local aí na última meia hora, mas são debates completamente diferentes, né? O nosso é um debate, e tu participaste dos dois, né? Mais ácido, mais acalorado do ponto de vista de crítica a jogadores, a dirigentes, a treinadores, e vocês fazem um debate que eu chamo de melhor bem-humorado, né? Ele é um debate que ele é menos entre vocês tem as brincadeiras, vocês brincam muito entre vocês, né? Brincam muito, tiram sarro, tiram onda, Denilson, Ronaldo, a Renata e tu, vocês ficam brincando entre vocês quando vai a turma da rádio ali também, com os clubes, ou que se identificam, ou que às vezes parece que se identificam, e o nosso debate é mais pegado, embora a gente também tenha divergência entre nós, mas é mais o pau come solto para quem está lá fora. Foi uma adaptação fácil para ti fazer isso? Foi porque eu me considero mais maleável nesse sentido. Agora, eu vou te confessar uma coisa. Tem dias que eu saio do Jogo Aberto, talvez seja um pouco forte isso, mas as pessoas vão entender, tem um contexto. Um pouco frustrado. E talvez tenha sido por isso que eu tenha criado meu canal no YouTube. Porque eu saio do Jogo Aberto e penso assim, caramba, hoje eu não falei de futebol. Porque a proposta do programa é diferente, né? Ela é do confronto, ela é do entretenimento, e lá no meio, uma opinião assim, mais tática, técnica, envolvendo o jogo. A gente fala do jogo, a gente fala das polêmicas de arbitragem, mas às vezes, muitas vezes, fica só na conversa de boteco, que muitas vezes é o que o torcedor em casa se diverte, tá a fim de ouvir, é uma TV aberta, a gente tem que entender isso também, tem uma exposição muito grande, né? E aí, quando eu saio do Jogo Aberto, eu volto para casa vendo vocês no meu carro.
E aí me dá uma angústia, que eu falo assim, caramba, eu queria estar lá porque eu teria muita coisa para falar a respeito. Então, eu passo por isso muitas vezes. E aí, eu criei meu canal no YouTube até por isso, né? Porque eu pensava assim, caramba, a gente ficou 1 hora lá e eu não falei do jogo. E eu tenho muita coisa para falar do jogo. Aí eu ligava uma câmera, falava 10 minutos, só eu, sem ninguém me interromper, e pronto, botava no ar. Foi mais ou menos por isso. Mas eu também, assim, não quero dizer com isso que eu não gosto do que a gente faz ali. Para mim é uma junção maravilhosa, a gente se diverte muito. Eu entendi também qual é o momento e o momento de cada um em determinado dia. A gente tem um time muito bom porque a gente sabe que tem o dia de cada um brilhar ali. Então não adianta tu ficar atropelando, tu dizendo, não é sobre a gente, é sobre o todo, né? Então a gente tem que ser aquele jogador coletivo, fazer o que o treinador precisa. Então eu tô com ponto sempre com a direção aqui. Às vezes eu estou estendendo uma opinião, o cara fala, não, a gente precisa chamar o Everton lá, acelera aí e tal, eu já encerro, tal, eu teria muito mais coisa para dizer, mas não tem problema. Às vezes o Ronaldo tá berrando lá, falando só barbaridades lá, do jeito dele, falando com o torcedor do Corinthians, cara, e aí o que eu vou fazer? Bom, se estão liberando, a audiência tá legal, a resposta tá boa, é um momento do programa, aí a gente entra na onda, também dá uma provocadinha aqui, ali, e tá tudo certo. Não é o programa que o Chico pensa, sabe? Não, eu quero aqui falar de futebol. Não, eu tenho que entender o todo também. Então, eu tenho essa diferença, assim, né? E a gente tem que se adaptar, não adianta. A Renata é aquele doce todo que a gente vê na televisão, naquela caixinha, ou nas cobranças, no ajuste do programa, o bicho pega? Quando o Inter ganha, sim. Ela é um doce de pessoa. Até para cobrar. Quando o Inter pega... Meneghetti, cara, assim, vocês não têm noção. O humor dela, falando sério, o humor dela muda completamente. Ela se torna uma pessoa azeda, insuportável, e ela mesma fala, gente, tipo, não cheguem perto hoje, e aí se dá algum problema técnico, assim, tu já vê na cara dela que azedou. Mas ela também tem a consciência de que isso vende. Então, ela sabe que, mesmo ela estando pé da vida, ela sabe que ao longo do programa a gente vai provocar ela cada vez mais. E ela sabe que isso é orquestrado. Ela sabe que os diretores ficam no nosso ponto dizendo, provoca, chama a sonora do Renato agora. Quando ela está assim no auge do estresse. Aí a gente chama, pera aí que tem um recadinho aí e tal. Porque a gente tira ela do sério mesmo. Mas na chegada tu já sente. Ela fala, o problema não é só o Inter perder, o problema é aguentar o programa no dia seguinte. Porque a gente pesa mesmo na dela, não tem jeito. E ela é muito profissional, ela é muito líder. Eu tive um exemplo até no início desse ano, dando um bastidor, em que eu fiz uma transição de carreira, né, de repórter para comentarista, mudei minha vida um pouco lá na Band, e só aconteceu por causa dela. Eu estava há um tempo aí negociando, e não queria, né? Tentei esgotar todas as minhas possibilidades antes de recorrer a ela, mas sabia que ia interferir no produto final dela, né? Então, eu precisava do aval dela, precisava do apoio dela, e quando ela entrou na jogada, a coisa aconteceu. Então, ela tem um jeito de liderar, apesar do dia a dia, né? Que a gente está sempre se provocando de futebol e tudo mais, e mesmo quando ela cobra, mesmo quando vocês não viram o jogo, né? E ela percebe quando a gente não viu o jogo. Então, quem captou? Ela sabe o nome do árbitro, ela sabe quem que entrou, ela viu a coletiva de todos os técnicos, ela é absurdo. Então, a gente tem que estar sempre, assim, num nível de profissionalismo muito alto. Mas ela é muito líder, ela abraça o time ali e cada um tem uma situação, né? Tu, como gestor, sabe disso. Cada pessoa tem a sua circunstância, o seu contexto, e ela entende todos, ela abraça todos, e não é à toa por isso que o time joga por ela também ali. E essa é a receita de sucesso que tu estás passando aí. O programa tem uma audiência impressionante aqui no Rio Grande do Sul, para nós é uma baita de uma escada, mas quando eu morei em São Paulo aí durante 2 anos e meio, especialmente no interior, na região que eu morei, São José do Rio Preto, circulando muito, Presidente Prudente, Bauru, Araçatuba, Marília, toda aquela região lá, é impressionante, o programa ecoa, né? Tu entra em qualquer restaurante que eu tinha uma reunião do interior de São Paulo, pode ser uma cidade de 40 mil habitantes ou de 200 mil habitantes, no almoço é Renata Fã e todo o timaço Jogo Aberto. Negócio impressionante. Deixa eu te falar até um negócio.
eu brinco com meu pai, né, que quando eu vou a Porto Alegre, eu sou anônimo. Eu chego no aeroporto ali, passo tranquilamente ali, ninguém me aborda, porque tem essa questão de grade, né? A gente está entrando agora meio-dia 15, meio-dia 20, até mais cedo do que a gente entrava, poucos minutos. Mas vocês estão entrando mais cedo, né? Então já divide a rede ali e o nosso debate mesmo não vaza para vocês. Mas, claro, as pessoas às vezes assistem por TV, outras operadoras, ou no canal no YouTube, hoje dá para ver em qualquer lugar, enfim, dá para ver os dois, né? A hora que quiser. Mas tem essa questão, assim, né? Então, às vezes eu vou para Porto Alegre e não é igual aqui. A gente vai aqui, às vezes eu vou almoçar com a família em cidades do interior aqui, cara, é inacreditável, não consegue comer. A gente não consegue comer, porque aqui em São Paulo, até por falar dos times de São Paulo, é uma coisa absurda, enlouquecedora. Era o nosso carro-chefe de venda de programação nacional, quando eu fui diretor aí em São José do Rio Preto, o nosso carro-chefe de venda que não tinha espaço, porque a gente mais queria que abrisse mais um break local, era o jogo aberto. A gente está conversando aqui na Cara do Gol de hoje com o jornalista da Band, do Jogo Aberto, da Rádio Bandeirantes e Band News FM de São Paulo, Chico Garcia. Estamos com o patrocínio e apoio da KTO.com. Não esquece lá o cupom de apostas Menegas, com essa e te dá uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Quero falar um pouco contigo sobre futebol e eu quero começar por seleção brasileira. Este modelo que a CBF, Chico Garcia, está instituindo, do Fernando Diniz com um mandato tampão e depois com o Ancelotti, é correto na tua opinião? Te agrada? Voltou. Tá. Vamos lá, Chico. Eu ouvi até a seleção brasileira. Ouvi até a seleção brasileira. Eu estava te perguntando sobre o modelo que a CBF instituiu de Fernando Diniz, mandato tampão, e Ancelotti a partir do ano que vem. Te agrada? Não me agrada. Eu estou honestamente torcendo contra muitos que essa história do Ancelotti seja uma grande balela, que ele não tenha conversado com o Ancelotti, porque já vem informações da Espanha de que... até porque acho que ele não quer publicamente se indispor com o Real Madrid. Sempre achei muito estranha essa história desde o começo do Real Madrid, assim, permitindo que um profissional já esteja acertado com uma seleção. O Ancelotti nunca manifestou publicamente, e talvez não possa, ok, mas eu honestamente espero, e talvez essa opinião seja um pouco impopular, que Fernando Diniz seja o nosso técnico na Copa do Mundo. E como isso aconteceria? Porque primeiro eu acho que a gente tinha que definir um nome. E a gente tinha que definir um nome logo para o cara começar o ciclo. Não sou daqueles que acham que a gente não pode ser só campeão de ciclo, tem que pensar na Copa, mas aí você joga muito na aleatoriedade, né? Você vai jogar muito na conta de, mas o técnico da Argentina foi o primeiro título dele e tal. Tá bem, mas ele tinha um gênio, né? Jogando ali, a seleção encaixou, fez um jogaço com a França, poderia ter perdido. O futebol tem dessas coisas. Eu não posso jogar na aleatoriedade, eu tenho que fazer tudo para dar certo, mesmo que possa não dar, porque é do futebol. Eu acho que o ciclo já começou, inclusive. Acho que a gente já perdeu tempo. E não gosto de ver um técnico dividindo tarefas, porque eu acho que a CBF ela é tão amadora, ela é tão assim ausente do que está acontecendo hoje, que ela passa a sensação de que o técnico da seleção ele é um mero escalador ou distribuidor de coletes. E não é isso, né? Com todas as críticas que a gente possa ter ao Tite, eu conversei muito com os auxiliares dele. A gente fez entrevistas com o Juninho Paulista, com o César Sampaio, com pessoas nos arredores do Tite. E depois eu conversei com o Tite também, mas era mais importante saber de quem trabalhava com o Tite. E os caras diziam, cara, a gente despacha segunda a sexta na CBF. Nunca houve um trabalho aqui. A gente tem relatórios diários, a gente acompanha jogadores no mundo inteiro, a gente viaja em loco para assistir, a gente vai no treinamento, termina o treinamento, a gente conversa com o atleta, a gente conversa com a comissão técnica. Eu acho que isso é trabalho, sabe? Não deu certo, caímos nas quartas para a Croácia, não sei o quê. Tá bom, o Tite cometeu seus erros, cometeu. Mas, para mim, isso é trabalho. Isso é processo. Não é o cara cuidar do Fluminense, que tem as necessidades dele, porque se ele não ganhar o jogo, a torcida também vai cair de pau, a imprensa e tudo mais. E aí, quando, não, peraí, data FIFA, só um pouquinho. Fluminense, treina aí enquanto eu vou lá escalar um time. Putz, onde é que joga o fulano mesmo? Claro que não é isso, eu estou fazendo uma figura, mas me parece que você... desprofissionaliza um processo que estava indo num caminho legal.
Eu não concordo. Eu queria ver o Diniz, podia ser o Diniz mesmo, mas íntegro, entregue integralmente para a CBF, para a seleção brasileira, mesmo que fosse ele até a Copa do Mundo. Para mim, esse seria o modelo ideal. Tá, mas a gente está falando de modelo, tá? E eu entendi e eu concordo. Eu não gosto desse mandato tampão e eu concordo contigo integralmente na tua primeira parte da opinião de que a gente já está perdendo tempo do ciclo. Ainda mais uma safra que eu não julgo vai ser tão boa, porque a gente tem alguns jogadores muito velhos e outros que ainda talvez não estejam completamente prontos. Vão chegar na Copa, como o Endrick, enfim, Vitor Roque com 21, 22 anos. A minha pergunta é: quem seria então o teu técnico agora da seleção brasileira? O próprio Diniz? Sim. Dentre as possibilidades, eu não tiraria o Renato Gaúcho por uma questão estratégica, mas acho que ele teria condições para isso, tá? Mas aí é o coração falando, assim, não acho que o Grêmio sairia prejudicado. Como o Fluminense, eu acho que sairia prejudicado se o Diniz fosse para a seleção agora. Não vejo outro nome, por mais... Eu não concordo com tudo que o Diniz faça, mas de tudo que eu já ouvi sobre o trabalho dele, de tudo que eu já ouvi dele, de tudo que eu acompanhei do Diniz, ele é um cara que tem método. Ele é um cara que consegue extrair... A gente entrevistou recentemente o Paulo Henrique Ganso. Para mim, foi um cara que voltou a jogar um bom futebol, muito por conta do Fernando Diniz. E queria entender dele o que ele tem de especial. E muitos jogadores têm o mesmo relato. Que ele é aquela mistura, né, do cara que cobra e o cara que abraça. O cara que faz com que todo mundo tenha uma função dentro de campo, em que ele priorize o jogo ofensivo, mas que ele também evoluiu nos últimos anos. Eu acho que existe muito preconceito com o Diniz em relação a uns 4, 5 anos atrás, até um pouco mais, em que os times dele ou goleavam ou eram goleados, né? Ele vazava a defesa assim, que nem uma peneira, porque queria fazer o jogo desde a defesa sem tanto treinamento, com jogadores sem as mesmas características, enfim. Ele evoluiu muito. E eu acho que o método dele é interessante. É interessante. Pode ganhar, pode perder, mas ele tem método. E eu acho que é um treinador que hoje poderia levar para a seleção algo diferente. Qual é a tua opinião, Chico Garcia, sobre este excessivo número, excessivo seria já a opinião, mas sobre o grande número de treinadores estrangeiros atuando no futebol brasileiro? Eu acho que é uma transição que a gente está enfrentando natural por conta de alguns insucessos de técnicos brasileiros e muito por conta de uma necessidade que nós temos de encontrar um jeito de jogar. A gente está muito... O futebol brasileiro está vivendo uma crise de identidade aí, né, há muito tempo, né? Nós já estamos há 20 anos sem ganhar uma Copa. Os nossos times aqui, nos últimos anos, foram com equipes que foram campeãs comandadas por estrangeiros, só que tem estrangeiro que dá certo e tem estrangeiro que não dá, né? E aí eu acho que houve um excesso natural dentro de uma mudança, de uma transição, você ter esse excesso. É só a gente voltar um pouquinho no tempo, quando o Carille foi campeão brasileiro com o Corinthians, o Inter fixou o Adair Helman como auxiliar, de auxiliar a efetivo, o Botafogo fez isso com o Jair Ventura, o Atlético Paranaense com o Thiago Nunes, e assim por diante, né? Como se aquilo fosse a solução para o momento. E muitos não vingaram desses técnicos. O próprio Thiago Nunes, né? Pegou talvez uma base do próprio Fernando Diniz, vejam só, um time muito bom que ele tinha nas mãos, né? Com o Bruno Guimarães, Rony, um timaço, Renan Lodge, e depois ele não teve o mesmo sucesso em outro lugar. Então, às vezes a gente coloca um dogma, um estigma, né, de que tem que ser assim, como agora, depois dos trabalhos do Jorge Jesus, que foi um trabalho de 4 meses, e depois disso ele também não conseguiu ter o mesmo sucesso, nem no Benfica, nem no Fenerbahçe, embora tenha ganhado a Copa Turca lá e tal, mas não é a mesma criança, né? Porque ele pegou um timaço do Flamengo num sprint ali do segundo semestre, em que deu liga, né? A coisa aconteceu e ele teve méritos, evidentemente. O jeito que o Flamengo jogava ali era absurdo, atropelou todo mundo. E aí vem o futebol, né? O título era do River Plate até os 40 do segundo tempo. Aí o Gabigol mete 2 bolas e pronto, né? Enfim, mas é do futebol, tem mérito também, mas aí vem o Abel Ferreira com um trabalho bem mais sólido, consistente, interessante, de um cara que nunca tinha vencido um título na vida.
Ele nunca tinha conquistado um título na carreira, até pela idade dele, né? Muito jovem, tinha trabalhado em 2, 3 clubes na vida só, e desembarca aqui. E a história como o Abel chega também é curiosa. O Abel sucede o Luxemburgo, que sucede Mano Menezes. Então o Palmeiras estava meio perdido. Aí o Mano Menezes durou 3 meses, tomou umas goleadas lá, foi embora. Aí o Luxemburgo estava meio que na praça, assim e tal, faz um trabalho até interessante de promoção de jovens, ganha o Paulista em cima do Corinthians, com esses jovens que ele botou no time, mas depois o trabalho não conseguiu dar seguimento. E aí o Palmeiras quis mudar, e a informação de bastidor que eu tenho é que o presidente, na época, o Maurício Gagliotti, começou a ligar para empresários. Eu quero um português. Então ele não procurou um cara que pensasse o jogo do jeito que ele queria, ele não procurou um cara que se adaptasse ao elenco, que ele achasse interessante, competente. Não, ele queria um português, por conta do sucesso do Jorge Jesus. E aí deu sorte, digamos assim, né? E pela competência do Abel, porque ele realmente é muito competente. Mas foi muito nas estrelas, porque o empresário chegou para ele e falou assim: eu tenho esse português aqui, ele está no PAOK da Grécia. Marcou uma chamada de vídeo, eles conversaram, o Gagliotti gostou, disse, gostei dele, ele fala bem e tal, chama ele. Ele nunca tinha ouvido falar no Abel Ferreira. E tá aí. Então, às vezes dá certo, o futebol permite isso, né? Que esse pensamento mágico às vezes dê certo, mas nem sempre é uma ciência exata, né? Bom, nessa terceira parte aqui, Chico, para a gente ir já fechando, eu queria bater um papo contigo sobre dupla Grenal. E eu vou começar com o Internacional, que daqui a alguns dias tem um enfrentamento contra o poderoso River Plate, que nos últimos anos com o Gallardo conquistou 2 Libertadores da América, em 15 e 18, foi finalista, você acabou de lembrar, em 19, estava ganhando até os 43 do segundo tempo do Flamengo, acho que aquele jogo foi no Peru, né? Foi transferido de Santiago para o Peru. Então, 2 títulos, uma final derrotada, um time que vem recuperando a hegemonia também no país, com o Galhardo conquistou só um título argentino, o Demichelis está reconstruindo o time. O Inter do Mano passa pelo River Plate? Eu não posso te dizer que vai passar, eu não sei se vai passar, mas eu te diria que vai ter extremas dificuldades. E aí eu não estou nem falando do River, né? Estou falando do Inter. Eu tenho, não sei se é a palavra, né, me decepcionado, mas eu não tenho gostado do que eu tenho visto, né, do Internacional. Tem um jogo aí para trás, aí, um jogo contra o Fluminense, cara, que o Inter não deu. Deixa eu até ser honesto aqui, Chico, e é preciso que eu diga isso em tua defesa, em nossa defesa e honestidade. Enquanto eu estou gravando isso com o Chico, o Internacional não jogou com o Palmeiras. Nós estamos entre o jogo do Fluminense e o jogo do Palmeiras. Daqui a pouco o Internacional encarrega 3 goleadas excepcionais e o Chico não está gostando do Inter. Então, nós estamos gravando nesse interregno. Tem que ser justo com quem está nos acompanhando Tá e justo com o meu entrevistado, entendeu? Então, o Inter vai jogar com o Palmeiras agora, vai jogar depois com o Bragantino e depois com o Cuiabá e aí o River. E pode melhorar, mas assim, os últimos jogos eles não recomendam. Em termos de desempenho mesmo, eu acompanho vocês diariamente, né? E eu concordo muito com a leitura de vocês. Não acho que o Mano seja o responsável por tudo de ruim que aconteça no Inter, como muita gente fala. Não acho que ele também não tenha as suas responsabilidades. Opa, tá inscrito na associação dos admiradores de Mano Menezes. Muito bem-vindo. Vou te mandar um bom boleto, paga a mensalidade e vem. Eu tava também não acho que ele deva ser isento das responsabilidades dele, porque... Peraí, secretária, segura a carteira do Chico aí. Não manda para São Paulo ainda. Vamos ver como é que ele fecha a tese. O elenco tem algumas limitações, então eu acho que o Inter, a diretoria demorou um pouco para contratar e para dar opções mais interessantes, e aí isso atrapalhou o processo. Teve a questão física, né? Teve vários problemas aí, mas acho que ele passou por e isso é um elogio que eu tenho que fazer à diretoria do Inter. Ele passou por um furacão aí que qualquer clube no Brasil teria demitido. Depois do Grenal ali, aquele 3-1, 5 derrotas que foi. do Grenal. Até porque cara, a cama já estava pronta, já tinha uma série do Corinthians aqui. Assim, estava tudo pronto para o Mano ser demitido e o Alessandro segurou. E depois de segurar, ele teve 10 jogos de invencibilidade. Então, assim,
eu faço esse elogio, porque muitas vezes na primeira instabilidade o dirigente, a tendência é demitir, né? E aí você tinha que enxergar qual era o problema e quem eram os responsáveis, né? E o Mano tendo as suas, mas tinha outras ali também que o dirigente entendeu, o Alessandro Barcelos entendeu. Então esse elogio tem que ser feito. Mas é fato que o Inter de 2022 ele ficou pelo caminho, né? Algumas individualidades não mostraram o mesmo futebol, alguns jogadores que chegaram ainda não conseguiram, né, performar. Então, em que momento o Inter vai pegar esse River Plate? Depois de uma sequência boa, no meio dessa instabilidade ainda em termos de desempenho, mas ou com jogadores mais adaptados, né? Com o Valência mais adaptado, com o Arangues mais adaptado e tal. Essa é a minha dúvida. A minha dúvida não é em relação ao River, que é copeiro, que tem um De La Cruz lá, o Uruguai, que eu sou fã demais, que tem o Borja, que não deu um chute aqui no Palmeiras, mas tá sempre fazendo gol, onde passa, no Grêmio também, né? Mas também pegou um Grêmio rebaixando lá, então não dá nem para... Mas tá lá, né, cara? Tá metendo os golzinhos dele e tal. É um time cascudo, jogar lá é dificílimo. Então, o River a gente sabe o que esperar do River. Ninguém quer pegar o River. A minha dúvida é justamente a do Inter, né? Que Inter vai enfrentar esse River? Por que o Grêmio está tendo uma campanha acima do que a gente projetava no ano passado? Teve o processo eleitoral, saiu a gestão Bolzan, entrou a gestão Alberto Guerra. O que a gente imaginava, né, Chico? Pelo menos aqui na aldeia, e tu que acompanha, especialmente o Grêmio. Bom, o Grêmio vai fazer um ano aí de travessia, né, para voltar à Série A, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, o Inter favoritaço. Aí o Grêmio vai lá e ganha o Gauchão, tá muito bem no Campeonato Brasileiro. A minha pergunta para ti é: o que foi mais importante? A troca de gestão, o Renato como técnico ou contratações como a do Luiz Soares? Tudo passa pelo Renato. Tudo passa pela figura do Renato. E acompanhando vocês também concordo muito com essa tese de que, por exemplo, eu errei na minha avaliação. Não é que eu errei na minha avaliação, mas quando o Renato sai do Grêmio, naquele momento lá, quando ele perde a pré-Libertadores para o Del Valle, eu fui um dos que achava que, cara, não dá mais, entendeu? O ciclo encerrou, o Grêmio disputa uma final com o Palmeiras e nem joga, né? Nem disputa a final. Eu falo com o palmeirense aqui, cara, foi a final mais fácil que a gente disputou, a gente nem sofreu. E foi, né? O Palmeiras ganhou os 2 jogos, assim, o Grêmio nem passa pelo São Paulo, num ferrolho danado contra o São Paulo do Fernando Diniz, aqui em São Paulo, no 0-0. Aí perde essa Copa do Brasil. Só que aí eu cheguei à conclusão depois, eu falei assim, caramba, com o Renato, tava ruim, né? Mas o Grêmio tava disputando o final de Copa do Brasil, tava disputando pré-Libertadores, ganhava um Grenal aqui, outro ali, nunca deixou de ganhar o Campeonato Gaúcho, pelo menos. Cara, depois que ele saiu, a coisa desandou. E muito por diagnóstico que a gente já fez, né? Ele era o dono do vestiário, a diretoria, né, terceirizou o clube para ele. Quando ele saiu, saiu tudo, né? Virou uma terra arrasada. E aí, obviamente, o clube se perdeu. Talvez ele tivesse que sair, talvez o Grêmio tivesse que cair, tá tudo certo. Mas o Renato, quando volta o Grêmio. O Grêmio volta com o Renato. Porque aí as contratações elas se baseiam também na figura do Renato. Não é comum a gente ouvir, não é raro, né, perdão, a gente ouvir jogadores dizendo, não, eu vim aqui porque eu queria trabalhar com o Renato. Quando o Alberto Guerra escolhe o Renato, ele sabe que ele tem ali uma estátua, não no sentido literal, também figurativo, né? Ele é um escudo, ele é uma estátua, ele é uma entidade do Grêmio. Facilita muito o processo, porque o Renato naturalmente se envolve em todas as áreas, em toda a gestão do grupo e tal, e muitas coisas que aconteceram do ano passado para cá, elas têm muito a ver com a mão do Renato. E aí eu preciso dizer também que um trabalho tático maravilhoso, né? Que ele se reinventou várias vezes, ele teve que mudar o time, ele mudou, ele teve que... Quando o Grêmio monta um time do zero, tem a participação do Renato, tem a anuência do Renato, tem o fato dele escolher jogadores... Ele tem os problemas dele, ele tem os discursos, pedindo reforços, reclamando de arbitragem, mandando recado para os cornetinhas, xingando os donos da bola lá, que só mete a porrada nele e tal. O Renato é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um trabalho que, cara, é ele, né? É ele. Ele tem provado, mais uma vez, o seu valor. Eu queria que tu falasse sobre até onde vai o teu encantamento, que tamanho de encantamento tu tem ao ver o Luiz Soares com a camisa tricolor. Surreal.
Eu tento colocar em palavras, porque... Já viu jogar pessoalmente no estádio? Não. Ele teve um jogo aí contra o Palmeiras que ele não foi, o Grêmio teve. Isso. Depois, o Grêmio não jogou mais em São Paulo, né? Não. O jogo com o Santos eu foi tenho... aqui no primeiro turno. Isso foi em Caxias até esse jogo. Que ele errou um pênalti. E agora, Eu tô falando com amigos aqui são paulinos que estão com o ingresso comprado para ir ao Morumbi para ver Luis Soares. Várias vezes eu tô vendo o jogo, eu tô conversando com meu pai, eu tô botando no Twitter lá, eu falo assim, cara, eu ainda tô tentando acreditar que esse cara veste a 9. E aí muita gente fala assim, mas o cara, tá com problema no joelho, não sei o quê. Eu falei, tá, se ele tivesse 100%, ele não tava aqui, né? Ele tava no Inter Miami, no Barcelona, no Liverpool, em qualquer lugar, né? Se ele tivesse 100% com 5 anos a menos. Vocês não queriam que o Luizito Soares estivesse aqui com 28 anos, né, cara? Não dá. Então assim, e só dele estar aqui mesmo aos 36, com todos os problemas e fazendo a diferença que ele faz, cara, salta aos olhos, né? Bom, vocês que acompanham futebol sabem, né? A gente olha no campo, ele com a bola, sem a bola, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ter um jogador desse quilate aqui, é impressionante. É a maior contratação da história do Grêmio? Ainda mais contratação, né? Esse debate é bom, né? Porque pois é, então, o Grêmio formou... A segunda é o maior jogador da história do Grêmio? É o maior jogador da história do Grêmio ou não? O Soares ou não? Não, peraí. O maior jogador não é porque o maior jogador é Renato, né? A maior contratação tu concorda. Então, sim, tudo bem. Mas é o maior jogador que vestiu a camisa do Grêmio? Não, porque eu acho que é o Renato, tá? O maior jogador. Por tudo que ele fez. No Mundial e na Libertadores. O maior jogador, para mim, é Renato Portaluppi. Mas do ponto de vista de reconhecimento mundial, ele rivaliza com o Ronaldinho, na verdade, né? Rivaliza. E aí tem uma diferença, né? O Grêmio formou o Ronaldinho para o mundo. E o Soares veio do mundo para o Grêmio. É uma coisa... Mas são comparáveis. Quando eu te faço essa pergunta, eu sempre penso assim, ó. Vamos dizer que o mundo acabasse hoje, tá? E eu chegasse lá, o Deus Poderoso, perguntasse, escuta, mas diz uma coisa, quem é o maior homem de rádio que teve lá naquela aldeia, no cantinho lá que tu viu? Eu diria, Lauro Quadros, essa é a minha opinião, Lauro Quadros. Sim. Então aí Deus chega pro Chico Garcia, o mundo acabou de assim, escuta, tinha um esporte lá que vocês jogavam lá, chamava de esporte bretão, né? Aí tu vai dizer, não, é o futebol. Tu torcia para tu gostava disso? Não, eu gostava. Qual é o teu time? Eu gostava de um time que usava lá azul, preto e branco lá, o Grêmio. Ah, o Grêmio, tá. Grêmio. Puta, eu não me lembro desse time. Quem é o maior jogador que jogou lá no Grêmio? E aí? Quem é que tu responde? Eu ainda fico com o Soares. Mas por uma questão que vai além do futebol. O Ronaldinho não está na... Meneghete, o Ronaldinho não está na seleção dos melhores de todos os tempos do Grêmio por parte dos gremistas. Se tu perguntar para os gremistas, nenhum vai botar o Ronaldinho na seleção. Tá, mas aí por uma questão, a gente sabe, de afeto pelo que ele fez, a traição. É óbvio. Então eu não consigo te dizer que o maior é o Ronaldinho. O Ronaldinho é o maior jogador da história do futebol gaúcho. E eu não estou aqui considerando o Falcão como catarinense, não é isso que eu estou dizendo. Falcão, ele é lá de Abelardo Luz, né? Eu estou considerando o Falcão como gaúcho. Pronto, estou emprestando ele. Ele é o maior jogador da história do futebol gaúcho. 2 vezes craque do mundo, campeão do mundo com a seleção, se não como protagonista, não foi protagonista em 2002, que foi o Ronaldo Nazário, mas como um jogador muito importante. Né? Então ele é o maior jogador e o talento dele. Sim, mas tem uma diferença, né? Aí tu me pergunta, o maior ou o melhor jogador que vestiu a camisa do Grêmio. Quando o Ronaldinho Gaúcho veste a camisa do Grêmio, ele não é ainda o Ronaldinho Mundial. Quando o Soares veste a camisa do Grêmio, ele é o Luis Soares do mundo. Bem lembrado. Bem lembrado. Ô, Chico, onde é que o pessoal te encontra? Porque tu é multifacetário, né? É rádio, jogo aberto, todo mundo já sabe, com a Renata Fã. Você está comentando em qual rádio e quais jogos? Campeonato Brasileiro. Rádio Band, isso. Não, na verdade, todas as competições eu faço um jogo por semana na Rádio Band News FM dos clubes paulistas.
Pode ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, pode ser o Santos, pode ser na Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores. Toda semana eu faço um jogo e ele pode ser no meio da semana ou pode ser no final de semana. Então sai a escala lá. E aí eu acrescento o seguinte, Chico, que esse jogo muitas vezes é também retransmitido pela Praça de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela Band News FM 99.3. Muito tá, bom. Então, muito TV bom. Jogo Aberto, Band News FM. Tá, onde Isso. mais o pessoal te encontra? E a Band News FM tem um canal no YouTube também que tem 2 milhões de inscritos. Então, se você der uma busca lá, Rádio Band News FM, você pode acompanhar as jornadas esportivas por lá também. Podcast Denilson Show com Chico Garcia. Toda segunda-feira, às 13 horas, 1h, a gente lança um episódio novo. E aí você pode ouvir esse episódio a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, 3 meses depois que ele for ao ar. O ao vivo, ele vai ao ar segunda, assim que termina o jogo aberto. Toda semana tem um episódio diferente e às vezes tem até uns extras que a gente solta aí no meio do caminho. Que mais? No meu canal no YouTube, né? Canal. Com vídeos diários, é só dar uma busca por Chico Garcia no YouTube e aí você consegue... 500 mil de seguidores? Olha, 500 mil de seguidores? Cheguei a 850 mil. Meu Deus, o cara é uma máquina, velho. O cara é uma máquina. São tá 10 legal, Maracanãs lotadinhos. 10 Maracanãs lotados e a filha do lado de fora. Nossa, impressionante. Realmente tá bacana ali. Vídeos diários, lives semanais e tô preparando aí um cenário novo, novos conteúdos, então vem coisa boa por aí também. Tá bem. Agora tu me deu um gancho aí, tu falou do podcast, né? Eu tenho que te perguntar sobre isso. Enquanto a gente está gravando, o Grêmio não oficializou a contratação do Luan, então já pode até ter anunciado ou já pode até ter desistido de novo. Uma honestidade com quem nos acompanha, especialmente com o meu entrevistado, para que ele fale do Luan. Tu entrevistou o Luan e eu acho, inclusive, que tu deu um emprego. Tu e o Denilson deram um emprego para o Luan, porque ele voltou à mídia, além do episódio lamentável dos criminosos identificados com a Gaviões da Fiel, que tentaram e agrediram o Luan num episódio no motel, um momento de vida privada dele, algo absolutamente deplorável. Eu te pergunto, Luan, se o Grêmio efetivar a contratação ou se já tiver efetivado, vai dar certo no Grêmio? Eu não sei se ele vai dar certo. Agora, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza. Ele não vai ter outro lugar em que ele encontre paz para viver, confiança do treinador, em que ele seja querido pela torcida, em que ele seja abraçado pelo clube, como ele será no Grêmio. Não tenho dúvida. Aqui, nunca ele teve tranquilidade. Ele jamais teria a mesma idolatria, a adoração. Ele chegou com muita expectativa, é verdade. Mas o Corinthians, tu faz meia dúzia de jogos ruins, os caras já sabem quanto tu ganha, já ficam botando faixa, a expectativa também gerada é muito grande pelo investimento. Então, ele nunca teve a tranquilidade para trabalhar. No momento que o Renato dá aquela entrevista, ele abraça também. O Luan vive uma série de instabilidades, ele tem um contexto complicado, ele precisa disso. A gente pode discutir se isso é paternalismo, se isso pode no futebol, mas o jogador ele vem muitas vezes de uma condição complicada. E o Luan, nesse caso, o Luan contou a história dele no podcast, ele quase não virou jogador em muitas oportunidades. Ele virou jogador muito por acaso. A vida, assim, não era para ele conseguir algo na vida interessante. Mas ele conseguiu através do talento que ele tem. E no Grêmio ele fez tudo o que ele fez. Então não existe outra saída para o Luan. E sobre a gente ter conseguido um emprego para ele, a gente brinca, porque o Dorival Júnior foi um dos nossos primeiros entrevistados. Uhum. Ele tava 1 ano e meio desempregado, mais ou menos. Passou dali, ele pegou o Ceará, fez a melhor campanha da Sul-Americana, foi para o Flamengo. Paulo Roberto Falcão foi com a gente lá, e o Falcão queria voltar a ser técnico. Eu cheguei para ele e falei assim, Falcão, e por que não coordenador? Porque, o Muricy, Paulo Autuori, né, Abel, vários profissionais assim, experientes. Aí eu lembro que ele olhou e falou assim, já me falaram disso aí, vamos ver. Pegou como coordenador no Santos. Então a gente brinca que a gente emprega muito as pessoas lá. Talvez o Luan tenha sido mais um deles aí, tomara que ele tenha sucesso com a camisa do Grêmio. Mas na conversa de bastidor, o Luan está com 30 anos, ele fez em março 30 Sim. anos. Tu acha que ele ainda quer recuperar o futebol competitivo? Eu acho que ele quer. Eu não sei se ele consegue. Ele me demonstrou na entrevista uma vontade de querer jogar,
a versão dele, ele estava treinando em separado religiosamente, fazendo a função, cumprindo a função dele, as obrigações dele com o clube, todo treinador que chegava no Corinthians, ele ia lá bater na salinha lá e falava assim, cara, me dá uma oportunidade de treinar com o grupo, eu só quero treinar com o grupo. E por uma decisão da diretoria, isso nunca aconteceu nos últimos 2 anos. Né? Aí ele foi para o Santos, também não performou. O Ribeiro bate muito nessa tecla, né? O futebol ele está muito mais exigente fisicamente e no sentido da intensidade. Eu acho que o Luan, ele pode... Primeiro que eu acho que como gremista, e aí eu tenho que passar esse recado para o torcedor, a gente tem que diminuir a expectativa. Esqueçam que o Luan vai vir, vai ser um substituto eventual do Luizito Soares, vai ser o Rei da América. Esqueçam até que ele vai ser titular. Agora, dentro de um modelo de negócio interessante, um cara que entre ali aos 30 minutos do segundo tempo para prender uma bola parada, e daqui a pouco fazer um gol porque qualidade ele tem, tá lindo, tá lindo. E recuperar o ser humano, né? Porque isso, se ele entrar, aplaudir, faz um gol aqui, ajuda o time ali, não é mais o protagonista, isso vai dar confiança para ele e tranquilidade para ele exercer a profissão. E aí eu acho que o Soares ajuda justamente pelo que tu falasse, por tira do Luan a responsabilidade de ser o protagonista, mas o Soares pode acabar puxando ele para cima. Chico Garcia, eu quero te agradecer muito o teu tempo disponibilizado aqui pelo Na Cara do Gol, do meu canal do YouTube. Muito obrigado mesmo por contar histórias, por analisar futebol de seleção brasileira, de dupla Grenal, de falar um pouco da tua trajetória também. Te desejo muito sucesso, saúde e paz. A família está aumentando, Chico Garcia. Está. Meu Deus do céu. Eu tô rindo de nervoso. Que legal. Chico, beijo para ti, beijo para a família. Obrigado. Muito obrigado aí por esse tempo concedido, tá? Um beijo para tua dona aí, a querida Lúcia, teus guris. Sucesso aí nesse novo projeto. Já nem tão novo assim, né? 1 mês completado. Mas sucesso em tudo que tu fazes aí. Sei que é uma nova fase, estamos num novo momento aí. Estou adorando acompanhar esse momento também, né? Isso dá leveza para a vida. A gente tem que fazer o que gosta mesmo. Tá muito legal. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu sei. A gente percebe isso. E com isso eu fico feliz também. E conta comigo sempre. Isso aí, tem que ter os parceiros amigos para ajudar a gente como tu, JB, Baldasso, César, Ribeirinho, os caras nos empurram e eu estou realmente muito feliz. Agradecendo a você também que me acompanhou aqui nesse bate-papo com o jornalista da Band, Chico Garcia, Na Cara do Gol, que tem o apoio e o patrocínio da KTO.com, a minha casa de apostas. Vai lá para te divertir, joga com responsabilidade. Utiliza o cupom Menegas para ganhar 20% no teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Chico!